boa noite para você que está entrando na nossa live hoje. Hoje a gente convidou a Letícia Madruga, cerimonialista, para estar com a gente aqui contando causos de casamento, histórias que a gente já viveu nesse mundão aí de casamento, afinal são 10 anos. Bastante tempo. Então a gente já passou por várias situações e como a gente lidou com esse, lidou com as situações. E a Letícia também vai contar os casos dela de casamento e como é que ela lidou com as situações também do lado dela como cerimonialista. E aí vocês vão conhecer um pouquinho dos bastidores aí dos casamentos que a gente tem feito. E aí a gente acaba dando, vamos dizer assim, uma ajuda para que você não passe por essas situações que a gente já viveu e alguns noivos nossos já viveram nesse processo aí de casamento, making off e cerimônia e tudo isso, tá? Vou esperar só a Letícia entrar aqui para chamar ela. Oi, Aline, tudo bem? Fica aí com a gente que hoje vai ser bem legal. A ideia é a live ser bem divertida, ser descontraída, pra gente rir um pouquinho, né? Porque o mundo tá precisando um pouquinho mais de sorrisos e animação, vamos dizer assim, né? Porque a live uma coisa tá muito técnico, tá muito sério. Também tem um outro lado, né? Que a gente pode bater esse papo, conversar, ou por que não? Vai ser bem interessante, tá? Só aguardar ela entrar. Esse papo hoje, na verdade, é um papo que a gente tem sempre no off do casamento, né? A gente sempre conversa muito com cerimoniais, decoração, o pessoal de casamento, a gente tem sempre papos assim, né? Mas os noivos, na verdade, os nossos clientes, na verdade, não sabem o que acontece nos bastidores. E aí hoje a gente resolveu fazer uma live mais descontraída, mais light e contar os casos aí reais. E dentro desses casos a gente vai ter uns detalhezinhos assim que a gente é bom informar também, né? Sim. Precaução, né? Vamos dizer. Vamos esperar ela entrar que a gente vai... Oi, dona Meli. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, aproveitar que ela entrou aqui. Dona Meli, ela tem um convite super maneiro, diferenciado, com QR Code para as noivas que ainda não sabem ainda a data direitinho que vai casar. Eles têm um sistema muito legal para os convites de casamento. Então, se você tiver aí na dúvida como é que você vai fazer seu convite de casamento, se você não sabe a data ainda do seu casamento por conta de tudo que está acontecendo, dá um pulinho lá na Dona Meli, conversa com ela, que ela tem um formato maravilhoso lá para falar para vocês, tá? J. Lopes, presente, obrigada aí. Capela Nossa Senhora das Graças, capela linda, que fica em Botafogo, né? Ali é Botafogo, né? Lá é muito legal. Estou esperando a Letícia entrar. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Ei, J. Lopes. Maravilhoso. Deixa eu ver, esperar aqui. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma consideração para fazer ou contar casos de vocês também no meio aí do casamento, é só mandar pra gente que a gente coloca aqui também, tá? É um bate-papo aqui geral. A Letícia entrou, eu vou convidar ela logo aqui para participar. Peraí, não sei como é que eu faço isso. Aqui, ela entrou aqui. Guardando. Olá. Oiê, estou vendo ar-condicionado. Oi, ar-condicionado, tudo bem, ar-condicionado? Ao vivo e a cores. A vida como ela é. Tudo bom? Olá, tudo bem, queridos? Saudade de vocês. Muita saudade. Também. Lê, antes de qualquer coisa, se apresenta um pouquinho para as pessoas conhecerem você. Então, eu sou Letícia Madruga, trabalho com assessoria de eventos, principalmente sociais, mas já fiz evento corporativo também. Mas desde 2014 focado em evento social, mais casamento, 15 anos. Aí estamos aí, né? Passando por essa batalha esse ano, correndo atrás da nossa reciclagem, né? Digamos assim. Porque eu acho que é um ano para a gente repensar, aproveitar toda essa situação e repensar muito, né? Nossa profissão, a nossa prática. Eu estou aproveitando para isso, né? Para repensar bastante. A gente aqui estava aproveitando para dar uma estudada e relaxar também, que já tinha um tempão que a gente não parava, vamos dizer assim, né? A gente estava o tempo todo
elétrico aí por. Até mesmo Exatamente. a procrastinação, né, de algumas coisas que a gente tem que se atualizar. É. Fala, não, amanhã eu vou ver. Aí não chega, amanhã eu vou ver. A gente aproveitou, já que tem que estar em casa, né? A gente aproveita e já tira os atrasos das coisas pendentes, até uma forma da gente Exato. evoluir para quando recomeçar, entendeu? No mercado. Isso. É certo. Eu ia dizer, esse mês de julho tá iniciando assim para mim também. Com bastante foco em estudo, né? Tenho 3 cursos vigentes na área do cerimonial para correr atrás mesmo, né? Para a gente se aperfeiçoar mais, para quando a gente puder colocar em prática os eventos novamente, entregar o melhor possível, né? Com a máxima de excelência possível. E voltar com tudo. Isso aí. Vocês estão me escutando bem? Muito bem. Muito bem. Eu tinha acabado de testar, eu acho que eu cliquei ali e a câmera voltou. Não, tá ótimo. Vamos começar? A gente pensou dessa, assim, o que a gente podia fazer? A gente está convidando várias pessoas para participar e cada um com um tema diferente, nós sempre nesse clima mais descontraído. Aí, como a gente tem super intimidade com a Letícia, a gente tem uma energia muito boa de vamos contar dos casos de casamento, vamos contar das coisas que acontecem, que as pessoas não sabem. E aí, ela super topou. Que acontece por trás dos bastidores. Que tá tudo lindo, maravilhoso, as pessoas não estão vendo nada. Nessa situação tá o cerimonial arrancando os cabelos. Meu Deus do céu, como é que a gente vai resolver isso? Falando assim, a gente rebolando para no final ficar tudo perfeito, né? Aí eu queria aproveitar, vamos começar. Eu queria aproveitar contando uma coisa. A gente não vai falar em ordem, né? Vamos o que a gente for lembrando, a gente vai falar. Um bate-papo, né? E aí, aquele bate-papo que a gente, quando tá tomando cafezinho e bolo, a gente vai conversando. Comendo um bolinho. Eu sou fã de bolo, tá? É uma característica da Letícia. Qual a Letícia? Aquela que ama bolo. Eu botei isso pra você. Vou começar com uma coisa que, assim, normalmente a gente ajuda muito os noivos na escolha do lugar, né? A escolha do make-off, onde vai ser o make-off da noiva, a iluminação, o tamanho do quarto, tudo isso. E aí surgiu uma noiva que não deu muita atenção, né, pro que a gente falou, né? Às vezes elas fazem muito isso, né? Não dá muita atenção. Precisa, besteira. Ela tira a conclusão por ela mesma e a experiência da gente... Só a opinião dela importa, né? E aí, quando a gente chegou no lugar, primeiro, ela não estava no quarto, já estava, tipo, na hora de começar a maquiagem, ela não estava no quarto, foi beber caipirinha num outro quarto com uma outra pessoa. Tinha uma galera no hotel, que tinha muita gente de fora. E aí, ela não estava no quarto quando a gente chegou. Beleza, a gente montou todo o nosso material e ficamos esperando ela voltar. Quando ela voltou, o quarto estava extremamente quente. E mesmo com o ar-condicionado ligado, o quarto muito quente. Aí a gente pensou assim, vamos abrir as cortinas, né? Porque aí entra a luz e aí, né, a gente consegue pelo menos trabalhar com a luz, que era um quarto super escuro. Abrimos as cortinas, ficou muito pior o calor. Muito, muito calor. Não, e detalhe, a janela do quarto era isso aqui. Era pequena. Minúscula. E aí tinha outras pessoas nos outros quartos do hotel, de convidados e família, todo mundo. E aí ela falou assim, vamos mudar de quarto. Eu falei, tudo bem, eu te ajudo, eu ajudo a maquiadora a levar tudo, e a gente se muda, não tem problema. Todo mundo cada um pegou uma coisa e a gente foi tentar ir pro quarto de um padrinho. Chegou no quarto do padrinho, era tão pequeno que não cabia ninguém. Aí a gente foi tentar ir pro outro quarto. Cara, a gente trocou de quarto umas 3 vezes. E isso perdeu tempo, né? Não tinha nem começado o cabelo. Imagina a maquiagem, tendo que pegar o material dela, tava tudo montado, o pessoal do cabelo, o nosso material. Não tava, tipo, tudo uma confusão danada. Aí, resultado, ela se arrumou no quarto do lado do quarto dela, um quarto desse tamanho, pequenininho, não tinha ângulo para fazer as fotos, não tinha fundo para fazer as fotos, ela ficou numa parede branca que não tinha como criar alguma coisa ali. Foi uma situação, assim, bem ruim, assim. Não, eu nem consigo colocar assim, o material online desse casamento. Eu ia falar disso. Acontece depois da exigência, né? A pessoa proporciona um local assim e depois vai exigir de vocês um material espetacular, né? Pois é. Só que não pensa antes, né? Na situação. No caso dela, ela não exigiu nada, porque ela mesma era uma noiva muito tranquila. Tanto que ela nem se estressou com isso, com essa troca de quarto e tudo mais. Ela não estava nem aí, na verdade. Que bom.
Mas, assim, o material a gente ficou chateado, porque poderia ter ficado incrível o material dela se ela tivesse seguido nossos conselhos do tamanho do quarto, da iluminação do quarto e tal. E não foi isso que aconteceu. Então, gente, sigam os conselhos do fotógrafo, do filmmaker, da cerimonialista, porque a gente não fala à toa, a gente fala com importância, né? Nessa situação aí ficou todo Pensa mundo furido de calor. Pensa no, não só no dia, né? Mas principalmente para vocês que registram, que são memórias que vão levar para sempre. Então, assim, como vocês falaram, não tinha ângulo para tirar uma foto legal. Então, assim, ela perdeu de ter um registro bacana, né, pro futuro. Tem São algum coisas que. Lê? Daí. Making off, eu tenho uma que foi num dia de muita ventania. E assim, a noiva queria foto com o vestido suspenso, né? E aí não tinha onde colocar cabide, o cabideiro não parava por conta do vento. E aí o fotógrafo que teve uma sacada genial assim me olhou e falou: vem. Aí eu servi de escudo pro vestido, né? Então eu consegui segurar, assim, mas são coisas. Eu hoje, quando eu vejo a foto ficou perfeita, né? Não aparece meus dedos, não aparece meu pé, parece que está tudo pleno. Mas no dia a ventania era bem grande, eu tive que. É aquela sensação assim, a gente faz tudo que for necessário, não é da minha alçada. Mas eu estava lá no making off e era necessário ter de alguma forma, ajudar ela a ter aquela foto que ela queria tanto. Sim. Então eu tive que fazer o escudo do vento com o vestido. Fiquei na ponta do pé, segurando o vestido o mínimo que eu pudesse para o fotógrafo não ter trabalho de editar minhas mãos, né? Mas o resultado foi legal, assim, foi sofrido na hora, mas depois deu certo. Em questão de making off, eu tenho essa e tenho uma outra história para contar para vocês, que é muito interessante, vale muito a pena assim, as pessoas tomarem esse cuidado. Ela fala um pouquinho também de leis, né? Eu tive um casal de noivos 2018. Ele deixou para cortar o cabelo dele no dia do casamento. Bati na tecla a semana inteira. Falei, olha, não deixa nada para o último dia, para o sábado. Sábado é dia de vocês, né? Se arrumarem em casa, porque ele ia ficar em casa com o pai. A noiva estava no hotel. E ele resolveu ir no shopping levar o filho dele para cortar o cabelo e o dele. E ele deixou o carro, achando que ia ser rápido, ele deixou o carro na rua. E era proibido estacionar ali, né? Eita. E o carro dele foi rebocado. Ele precisava do carro para ir para a cerimônia. Então, até então, ele me ligou. A gente tem, assim, eu procuro sempre ter uma ótima comunicação com meus noivos, né? Com a família também. Os pais têm o número do meu telefone, os padrinhos, eu sempre entro em contato na semana. Então, eram 5 horas da tarde, a cerimônia ia acontecer às 8. Eu já tinha ido no hotel ver a noiva, tinha levado o buquê para ela. E voltei em casa para finalizar de arrumar tudo para ir para a igreja, né? Para o local da cerimônia. Ele me ligou. Aí ele falou assim, levaram o meu carro. Quando ele falou isso, eu pensei assim, quem levou? Eu disse, primeiro, quem levou? Foi o Detran ou foi bandido? Aí ele disse, cara, porque aí, né? Aí ele disse assim, eu acho que foi Detran, porque o pessoal aqui está dizendo que viu o caminhão do reboque. Eu disse, então, meu amigo, pega um Uber, vai para casa, se arruma e vai casar. Segunda-feira tu resolve, porque essa altura o carro já tá lá. Aí ele olhou para mim não, né? A gente estava no telefone e falou assim, o problema é que o meu traje do meu filho tá dentro do carro. Ai, gente. 5 horas da tarde. Meu Deus. Aí eu disse para ele, bom, então você vai ter que pegar um Uber e ir em direção a São Cristóvão, que eu sei que aqui da ilha, né, o carro seria levado para São Cristóvão. E aí foi o que ele fez, né? Correu, chegou em São Cristóvão. Eu pedi para ele para não deixar ninguém a mais saber, para não chegar nos ouvidos da noiva, para a gente não ter nenhum problema, né? Para ela não ficar nervosa. E ele foi me mantendo, né? Me dando notícias. E aí, quando foi umas 6h15, mais ou menos, ele me ligou dizendo que estava lá, realmente o carro tinha chegado.
e que por sorte ainda não tinha sido lacrado, então deixaram ele pegar o traje dele do filho. Ele Graças. deixou o carro lá, mas conseguiu pegar o principal naquele dia. Só que, olha que interessante, nesse meio tempo eu tive que partir para o plano B, né? Que foi contatar empresas de aluguéis de roupa, de traje, Aham. porque se ele não conseguisse, a gente ia precisar correr atrás. Sim, E sim. graças a Deus, eu digo assim, a gente tem anjos, assim, fornecedores que são anjos, que se dispuseram a abrir suas lojas que já estavam fechadas, caso ele realmente precisasse. Olha que Então eu legal. mantive ali uma carta na manga, né? Mas ele conseguiu pegar. Aí quando eu soube de tudo, que estava tudo ok, eu voltei no hotel. Aí eu brinquei com a noiva, eu perguntei se ela casaria com o noivo de bermuda e camiseta. Aí ela, claro que eu caso, mas o que que aconteceu? Ela disse, não, agora já tá tudo bem, vamos rir. Aí ela fez umas fotos lá gargalhando, sabendo da história do que tinha acontecido, né? Mas graças a Nossa, Deus deu certo. Nossa. essa daí. Aí a gente vê a expertise, né? O que você teve de acontecer a situação, você não sabia ao certo o que estava acontecendo, você É, já se adiantou, teve autonomia de se Tem. adiantar, porque qualquer situação você já estava em cima, né? cara, ter uma equipe Pensar à frente, né? Ter uma equipe boa no cerimonial é fundamental, cara. Porque vocês salvam umas situações assim que a gente, meu Deus, e agora? E vocês já estão lá na frente, já pensando de outra maneira. Para vocês o copo nunca tá vazio, né? É, Não, não pode. aí tu vê a diferença. A gente fez um trabalho, tem uns 2 anos que a gente fez um trabalho que a noiva, não, vou fazer no meu espaço que eu tenho e tal, que eu aluguei, tudo aí, tá aí, tudo bem, o maquiador vai estar lá, vai, contratei o maquiador. Ela tinha me perguntado sobre maquiagem, a Foi. gente tinha indicado para ela. E ela, pô, tudo bem. Aí só que não falou mais nada, não entrou em contato, não falou mais nada. Na minha cabeça ela tinha contratado um maquiador que a gente tinha indicado e tal, mas na véspera, assim, nas vésperas ela falou que ela não conseguiu entrar em contato com ninguém. Aí eu, poxa, que estranho, porque a gente É, fala, mas tá aí tudo bem, deixa pra lá. sim. Aí, quando eu tô saindo de casa, eu recebo a notícia de que o maquiador não podia estar no local que ela tinha No hotel. escolhido, né, para poder fazer a maquiagem dela, que ia fazer no salão dele. Tipo assim, No meio de todo no mundo. meio de todo mundo, de uma coisa. Eu falei, virei para ela e falei, vem cá, eu tinha uma dúvida. Ele é especialista em noivas? Porque é completamente Diferente, né? diferente a ideia, entendeu? O cara tem um É, salão. já foi, né? Isso aí já foi. Eu casei assim, né? Eu me arrumei, me produzi, Exatamente, mas há uma década atrás, né? Então, exatamente. hoje é uma outra situação. Uma coisa tem um argumento de que não, ele não pôde ir por motivo X e tal. Aí a gente entendeu, mas por motivo nenhum. Ele falou que simplesmente não podia sair E aí ela teve que ir até o do salão salão dele dele. para ela se arrumar no salão dele e um monte de gente em volta, aquele monte de produto de salão. Tipo assim, foi uma Eu tive que loucura. rebolar para poder É, não ficar mostrando as pessoas, que as pessoas se sentiam constrangidas e tal. Não existe, não salão. É comum também, né? Salão prepara Sim. noiva que não é problema nenhum. Mas o problema é que simplesmente ela estava no meio do no pessoal. meio da Não é um galera. espaço separado direcionado às noivas. É. Entendeu? Porque a pessoa ter o salão, mas com espaço direcionado à noiva, é perfeito. É. Tranquilo. Essa mesma noiva, aí vou entrar em outra história. Essa Sim. mesma noiva, a gente trabalhou com um cerimonial que eu não sei nem se eu chamo de cerimonial, vamos dizer assim, né? Ia chegar exatamente aí. Que tava a probabilidade de chuva, aquele tempo tava bem, sabe, bem escuro, a gente já sabia que ia chover. E era um lugar aberto. Quando eu cheguei, assim, a cerimônia toda aberta, toda preparada, sem um toldo, sem um plano B. E aí, Nossa. bizarro, né? Mas assim, aí eu cheguei para o pessoal do cerimonial e falei assim, tá, se chover, qual é o plano B? Só para ter uma ideia como é que a gente vai montar aqui o equipamento e onde os músicos vai ficar. Ah, não sei. O que você acha? Para mim. Gente, eu ri agora, mas isso é trágico, sabe? Porque é uma pessoa que se Eu propõe a olhei para cuidar de ela, um evento, não ter. eu olhei Nossa. para ela e eu fiquei assim, como assim? Você está me perguntando qual é o plano B? E o lugar era lindo, sabe? O lugar era lindo. Esse tipo de profissional queima completamente o segmento, sabe? Porque você vê, eu não digo nem falta de maturidade, porque eu acho que quando tu não tem o domínio, aí tu se preocupa mais ainda.
Eu poderia, né, ter... Quando tu não tem confiança totalmente ainda no teu trabalho, Aham. tu corre pelas beiradas para ir, para saber antes, para questionar. Eu poderia ter entrado em contato contigo antes para saber, olha, eu estou em dúvida do que fazer no local, mas deixar para a hora do evento, Foi. sabendo que pode cair uma chuva. Ontem eu até comentei a respeito, eu estava numa live com uma colega sobre empreendedorismo e eu acabei comentando sobre um evento que a gente pegou uma tempestade, puxando aí um pouco do que tu estava falando. Ela, meia hora antes da noiva chegar na igreja, era tempestade assim, de ventania, raio, trovada, aqueles raios que assustam mesmo, né? E eu cheguei a me assustar, mas 2 segundos depois eu lembrei que eu é que estava à frente de tudo, que eu tinha que fazer as coisas acontecerem, que não adiantava eu ficar ali assustada, né? Então, aí surgiu o momento da equipe já estava toda a postos. Eu falei, bom, gente, vamos, mantém as atribuições de cada um e vamos seguir. Mas é aquilo, via os convidados chegando tenebrosos, assim, com medo, né? Temerosos, desculpa. E 10 minutos antes da noiva chegar, parou, calmou tudo. Ficou só aquela chuva fininha, a gente conseguiu tirar a noiva do carro com um guarda-chuvas, né? Mas sem ela molhar nada, sabe, do vestido dela. Mas digo, no processo de até chegar esse período, é um momento que a gente recebe padrinhos, é um momento que a gente recebe os pais do noivo, que a gente recebe assim, ó. Então, causa um estresse. E se tu não está preparado para uma situação dessa, tu, ao invés de passar tranquilidade para as pessoas, você acaba passando, a pessoa acaba ficando mais preocupada ainda, né? Então tem que ter um pouquinho de jogo de cintura para lidar com essas situações. Aí o que aconteceu nessa mesma situação? O maquiador, ele maquiou ela, né? A gente teve... É um casamento que deu muita coisa deu muito errada. problema, Só que ela me interrompeu. Deixa eu terminar. Aí, E simplesmente, eu interrompi. voltamos, fomos pro salão e nós somos profissionais que a gente precisa ter acesso ao nosso equipamento sempre. Não existe essa coisa de a gente estar fazendo um trabalho aqui, nosso equipamento tem que estar guardado lá atrás. Não dá. Já fecharam, Não dá. inclusive, nosso equipamento numa sala. Numa sala, em sala, tipo, com chave, a gente precisando pegar. Então, o que acontece? O carro estava distante, e ela tinha pedido para deixar, dava para estacionar perto, tranquilo, mas não queriam deixar de estacionar, porque ali é só para os convidados, entendeu? Nossa, o espaço era grande, dava para o nosso carro ficar de boa ali num cantinho, porque normalmente a gente somos um dos últimos a sair do salão de festa, entendeu? Sim. Ela não queria, em hipótese nenhuma, deixar. Aí eu tive que falar com a noiva, olha só, a gente precisa estacionar. A noiva, só um instantinho. Deixa o carro deles ali. Acabou. Quer dizer, a noiva teve que interferir numa coisa que o cerimonial já sabia. Exatamente. A noiva já tinha passado a informação que precisava deixar a nossa vaga reservada, porque a gente tinha que ir e voltar toda hora no carro, buscar tripé, iluminação. A gente ficava indo e voltando. Pra quê? Se a gente larga todo o nosso equipamento em algum lugar, vai ficar um trambolhão, porque é muita coisa. Exatamente. Então, às vezes, quando o estacionamento é próximo, a gente consegue fazer esse trâmite sem ficar espalhando equipamento. E o tempo estava mudando. Devido à chuva, que tinha chovido pra caramba, tava tudo bonito, não tinha plano B, e tava chovendo. Tudo aberto. Então, o que acontece? E a luz está caindo, a gente vai precisar pegar tripé de iluminação, porque ia começar no horário mais cedo, não ia precisar pegar o tripé de iluminação. A gente tem que ir lá buscar. Beleza, isso aqui não pode ficar exposto, porque pode pegar chuva, tem que levar para o carro. Então a gente tem esse trâmite de ficar quase toda hora, ficar mudando. Nessa situação desse lugar, era assim, porque o lugar era todo aberto. Então qualquer lugar que a gente botasse nosso equipamento ia molhar. Então a gente falou com ela, olha, deixa essa vaga próxima pra gente ficar indo para lá, indo e voltando, porque se acontecer alguma coisa, o nosso equipamento tá seguro dentro do carro. Aí, resumindo, a gente chegou, né, aí tinha chovido, o pessoal tava colocando tudo no lugar, e como choveu pra caramba e teve o atraso, a maquiagem atrasou, por incrível que pareça, a maquiagem ainda atrasou, aí a gente teve que começar um pouco mais tarde, né, mas fluiu, os músicos chegaram, montaram tudo direitinho e tal, e começou, aí como botamos os LEDs, que não atrasou e tal, e a noiva se emocionou. Aí quando a noiva se emocionou, o que aconteceu? Maquiagem toda borrada. Ela virou um panda ao contrário. Mega profissional. Só que não. Panda. Panda na hora. Nossa.
Eu não E, sabia tipo, se eu gravava ou se eu fazia alguma coisa, porque tava dando muita Acudiam. agonia. sim, sim. Aí teve que parar 3 vezes a cerimônia para poder limpar, né? Para poder dar uma limpada. Aí o celebrante, no momento, não podia ficar parando porque ele estava puxando a emoção de todo mundo. Uma energia lá, ele taca lá em cima, energia para parar, para ajustar a Foi muito maquiagem. Foi complicado, bem foi um casamento complexo. bem complicado, assim, várias coisas foram agravando. No final, ficou um trabalho lindo. Se você Sensacional. olha o vídeo, a gente estava só com vídeo nesse dia. Oi, Paola! A gente estava só com vídeo nesse dia. Mas assim, se você olha o vídeo, nada aconteceu. Cerimonial Mas aí ela teve a sorte, eu vou dizer sorte porque ela não teve, de contratar vocês que são mega profissionais, que conseguiram com todo o pesar mostrar e fazer um trabalho bem feito. Agora, ela não deu ouvidos e não deu atenção aos outros profissionais que iam fazer do dia dela melhor, né? Então, Exato. assim, esse cuidado, como você está falando de estacionamento, eu sempre peço na reunião de cronograma, no mínimo 2 vagas, que é para a minha equipe e uma para a equipe de fotógrafo. Se eu sei que vai ter algum fornecedor que vai chegar em algum momento que vai precisar ficar com um leve trás de carro, eu cedo a minha vaga, porque normalmente eu não preciso do carro. Mas já aconteceu de eu ter muito material e como você falou, da cerimônia ou do local da festa ser mais acessível para mim e pegar direto no carro do que num camarim, por exemplo, né? Sim, sim. Pois Que é. é 3 andar, o camarim é 3 andares acima no salão. Então é mais fácil eu deixar o carro estacionado próximo à porta né, e eu ter acesso ao carro. Então, assim, isso são cuidados que a gente tem que ter antes, né? Para Sim. que funcione bem. Conta uma sua agora, Lê. Então, vocês falaram de making off e eu fiquei assim, não tem. Mas aí você falou do atraso, eu lembrei de um evento, já tem uns 4 anos. Eu trabalhei na equipe de uma colega, ela precisou de urgência, eu acho isso muito bacana também. Eu sempre me disponibilizo, porque ninguém está livre de passar por alguma situação, né? E foi o que aconteceu. A assistente dela amanheceu doente, não tinha como trabalhar, e ela não conseguiu ninguém em cima da hora. Me ligou, perguntou se eu ia. Eu falei, claro, com certeza. Tomei ciência de todo o evento e a noiva casava aqui e não vou citar o nome da casa, mas o dia da noiva dela foi no Recreio. Nossa. Então, assim, eles não se prepararam, a noiva não se preparou e a equipe de foto e filmagem não se preparou para cumprir com os horários que o cerimonial sugeriu no cronograma, né? Tipo assim, não, vamos fazer do nosso jeito que dá. Eles pegaram chuva, Nossa. pegaram uma linha amarela com engarrafamento, pegaram um acidente de trânsito na entrada da linha vermelha. E isso, noiva com telefone, fotógrafo no telefone com a minha colega. E eu ia recepcionar a noiva, né? Quando eu recepcionei a noiva, ela estava aos prantos, chorando. Tinham passado 2 horas de festa já. De festa não, né? De espera para a cerimônia. Alguns convidados foram embora, porque o buffet, para liberar bebida, ele ia começar a contar o horário da festa, e aí o noivo não queria liberar, porque senão iam perder muito tempo de festa depois. Então, assim, a gente teve evasão de convidados durante a festa. Precisamos, né? No caso, eu fui até a noiva conversar com ela, pedir para ela esquecer. Bom, você chegou na porta, você já está aqui, seu noivo está te esperando, seus familiares estão aí, madrinha e padrinho estão a postos. Vamos agora respirar e você vai entrar e vai casar. Você vai realizar seu sonho, esquece tudo. Na hora que a gente foi arrumar o cortejo, né, terminar de arrumar, tinha uma madrinha com ela, quando a madrinha foi sair do carro, o vestido dela abriu atrás, assim. Era de renda, só que a renda, tipo, meio que rasgou, assim. Então o cabelo dela era curtinho, ficou muito aparente. E aí ela entrou em desespero, junto com a noiva ali descendo do carro, e aí eu chamei outra menina e falei, bom, carrega a noiva que eu vou resolver a madrinha. E aí entra uma questão muito importante, que é a equipe ter sempre algum material consigo, né? Pode acontecer com vocês no quesito de terem que correr para pegar um flash novo, não sei, né? Uma bateria.
E com a gente é essa questão, né? De ter uma... Sempre ando com uma tesoura, linha, agulha, alguma coisa junto para que eu pudesse, né? E graças a Deus, assim, eu consegui fazer ali uma situação que a renda se uniu, não ficou aquele buraco feio nas costas dela. E ela entrou, eu até brinquei com ela, falei, joga o ombro para trás, porque aí alivia as costas, né? Porque se tu faz assim, tu puxa atrás. Eu falei, então joga os ombros para trás. Aí ela entrou toda durinha, né? Posuda. Aí ela, no final, depois da festa, ela até brincou. Ela veio até mim e falou, falei, acho que eu saí toda elegante nas fotos, porque eu não me mexi. Eu tava... Por obrigação, né? Então, assim, são situações que acontecem. Eu não posso imaginar que comigo não vai acontecer. Não, se eu não tiver um planejamento, se eu não pensar a respeito, infelizmente, a gente não está sozinho numa bolha, né? A pessoa sair lá do recreio para chegar em meia hora aqui na ilha, era impossível, né? Nem quando se não tivesse nenhum carro na rua, não chegava. Não, e assim, Gente, foram 2 horas de atraso, foi cruel, assim. já passamos por isso também. A noiva fez isso numa sexta-feira. Olha a situação. A gente avisou tanto, a gente falou falou. tanto, não casa tão longe. Ou quer dizer, não faz seu make-off tão longe, onde você vai casar. Ah, não, vai dar tempo, não sei o que, não sei o que. Ela ficou pronta na hora que a gente combinou, certinho. A maquiadora deixou ela pronta certinho. Fizemos tudo que a gente tinha que fazer dentro do horário para chegar na ilha. Só que pegamos o quê? Um trânsito de 2 horas. É. O padre já nem queria mais fazer o casamento dela. O padre falou que não ia, se ela não chegasse em 10 minutos, ele não ia mais casar ninguém. Olha o risco que aconteceu. É verdade. E em igreja a situação é mais tensa ainda, né? Te contar A gente negócio. fica... Você Conta. falou sobre o que o cerimonial tem que ter, né? Para caso aconteça um problema e tal. Eu vou contar acho que o maior caso da minha carreira. Que a gente estava no casamento dessa noiva que não ouviu a gente em relação ao make-off. Gente, foi no mesmo evento? Olha a situação. Aí tá, né? Rolou o casamento todo, foi muito legal. Ela tinha 22 casais de 22 padrinhos. casais de padrinhos. Foi muito legal, foi animado. Tinha lutador do UFC no meio, famoso. Foi muito legal. Era muita coisa. Foi bacana. Aí, quase no final do evento, uma meia hora antes assim, de terminar mesmo o evento oficialmente, a gente ainda estava lá fazendo os últimos cliques. Aí, o que aconteceu? Eita, virou aqui. Não sei o que aconteceu. Peraí. Não fui a única, mas eu não... Ai, meu Deus. Então, aí o que aconteceu? Quase no final do evento, a noiva abaixou com as madrinhas para fazer uma flexão, sei lá, aquela brincadeira que elas fazem. Aí eu abaixei, super animada e tal. Animada. Vou fazer a última foto aqui e a gente vai embora, porque já deu, né? Menina, eu abaixei. Quando eu levantei, eu só senti alguma coisa batendo na minha perna, no meu joelho. E aí eu senti assim, não deve ser nada não. Daqui a pouco eu sinto alguma coisa quente dentro do meu pé. Abriu algum copo, taça, não sei o que foi, que bateu na minha perna, abriu minha perna e o sangue tava uma maravilha. Nossa. Tá? Quando eu olhei, tava tudo vermelho, meu sapato, e eu corri desesperada para ver o que eu ia fazer, né? Para olhar direito o que tinha acontecido. Quando eu olhei, tava uma abertura assim, ó, mais ou menos, no meu joelho. Nossa, foi bem grande. Foi bem grave. E eu fico desesperada com essas coisas, né? Eu já começo a querer desmaiar. E aí todo mundo veio pra cima de mim. Ai, vai ter que tomar ponto, não sei o quê. E todo mundo em volta. Todo mundo viu eu correndo. Então, quando eu corri, algumas pessoas vieram atrás pra saber o que tinha acontecido. Menina, o padrinho que me carregou. Porque ele achou que ele deixa eu te ajudar. E quase me levantou o braço. E me levou pra lá. E aí eu fui pra trás do bolo, que era um espaço que a gente tinha guardado no equipamento, tava mais seguro. E eu fiquei ali olhando a minha perna aberta. Eu falei, o que eu vou fazer? Sem saber o que fazer. Observação. Algumas pessoas ao invés de chegar e falar assim, não, vai ficar tudo bem, só passar rápido. Fica tranquilo. Vai melhorar. Aí chegava assim, isso já aconteceu comigo. Na hora eles tiveram que raspar. Doía. Tá morrendo. Quase desmaiei. Não aí eu olhei pra cara dela e falei, poxa, obrigado pela ajuda. Valeu, tchau. Aí as pessoas falam assim, não vai dar anestesia não. É direto. É direto. E eu comecei a ficar nervosa, suave. A festa tinha bebida alcoólica?
Porque ninguém tava puro, quem tava comentando com vocês não tava... Uma das coisas mais A legais. bebida entrou, a verdade saiu. Não tiveram o Letícia, mínimo de faltava meia cuidado. hora pra acabar a festa e a galera tava Nossa, ida. Então, assim, foi no final mesmo. A ideia, tipo assim, se tivesse acontecido isso no meio da festa, minha equipe terminava e eu ia pro hospital, ok. Mas assim, foi no final da festa, então beleza. Aí daqui a pouco aham. chega a noiva pra mim. O que que está acontecendo com a minha fotógrafa? Quem fez isso com a minha fotógrafa? A mãe da noiva chegou falando: acabou! Acabou a Acabou a festa. festa! Todo mundo vai embora! Acabou! Desliga o som! Desliga o som, cara. Porque a família é apaixonada pela gente. Então, assim, até Uma ela pergunta. Tinha equipe de assessoria no evento cerimonial ou não? Tinha equipe assessoria, a pessoa que era responsável mesmo pelo evento tinha ido levar a irmã da noiva para o hotel, que estava completamente fora de si. Já, aham. Bebeu pouquinho. Então ela tinha ido levar para o hotel porque ela não tinha condições de ir sozinha. E aí Sim. ficou o resto da equipe. E aí, no desespero, eu falei, gente, me dá uma gase, me dá qualquer coisa para tampar para eu ir para o hospital, porque eu não posso chegar assim, né? Escorrendo tudo aqui. E aí eles não tinham nada. Nada. E aí eles pegaram papel higiênico para colocar, para poder Gente, que tancar isso. um pouco, assim. Para mim foi desesperador, porque eu esperava ter alguma coisa ali para me ajudar até eu chegar ao hospital. Esse ponto aí, Nil, é muito importante, sabe? Uma das coisas básicas, assim, que eu sempre revejo para cada evento, né? Eu, antes, até o meio do ano passado, eu carregava, era uma caixa grande e uma caixa menor. Então, a gente brincava na equipe que era a caixa mágica, né? Dali de dentro saía de tudo, até é o que tu menos esperava, a gente tira o coelho de dentro da cartola. E aí eu acabei optando por trocar, eu comprei uma mala porque facilitava para eu carregar sozinha, né, e tal. E é uma das coisas que eu sempre olho, né, que é o kit de primeiros socorros, é necessário. Eu já tive um caso assim parecido com um copo que quebrou no pai da noiva. Minto, era o pai do noivo. Foi um destination que eu fiz lá na Santa Teresa. O pai, ele era da Inglaterra, eles eram da Inglaterra. É porque esse casamento veio gente de tudo que é lugar. A gente tinha Aham. africano, angolano, japonês, tinha gaúcho, que não era Era evento da eu. honra. Era evento da honra. Foi um evento assim que vieram 5, 6 amigos ou familiares de cada lugar. Foi fantástico, né? A gente precisou de uma equipe bilíngue, né, para lidar com eles, mas foi super bacana. E o pai do noivo, antes de começar a cerimônia, ele quebrou um copo na mão dele. Ai, gente. Então, e ele ficou com vergonha. Todos nós usamos, né, band-aid, gaze, álcool 70, um vidrinho pequenininho de álcool 70 dentro da pochete, para poder socorrer nesses momentos e não ter que correr. Então, assim, a gente usa a nossa pochete ali, não é para, como eu digo, não é para carregar a chave e o celular, é para carregar o que realmente a gente pode vir a precisar durante o evento. Naquele E momento. numa situação dessa era o mínimo que a pessoa poderia ter, era passar um álcool 70 na gás e você ia chorar, mas pelo menos você ia tirar alguma, né, e botar um curativo mínimo que fosse, mas para você poder sair dali ciente de que estava com um mínimo de cuidado. É muito importante ter isso. E outra coisa, aproveitando, Nil, que eu gosto muito de falar sempre em reunião com os meus noivos, a respeito da automedicação, né? Não é legal, a gente não pode fazer isso. Sim. E eu nunca concordo de noivos que querem colocar no banheiro, principalmente, algum tipo de medicação, porque é muito difícil a gente não ter criança no evento, né? E às vezes aquele kit fica muito próximo, né? Fica em cima da bancada. E a gente não tem ninguém disponível no banheiro cuidando. Eu tenho, na minha equipe, eu sempre tenho um assistente, uma menina e um menino, com atribuição de verificar os banheiros durante o evento. Mas ele não vai ficar lá a festa inteira para cuidar. E assim, eu já tive um caso muito grave, não foi em evento, mas de uma pessoa que sempre bebeu cerveja, por exemplo,
em uma determinada festa, sentiu dor de cabeça e resolveu tomar um comprimido desses para dor de cabeça, que é R$ 1 na farmácia, né? Uhum. E a pessoa teve uma alergia muito forte e foi questão de minutos para ele não entrar em choque anafilático. Nossa! Então, foi uma situação, foi com uma pessoa da minha família. Então, assim, isso desde então ficou muito grave na minha cabeça, para eu ser mais incisiva, porque eu já lidei com isso. Não, eu comprei, eu vou colocar. Bom, você comprou, você vai colocar? Então vamos fazer o seguinte: existe um termo e você vai assinar esse termo. Se acontecer alguma coisa, você precisa respaldar a minha equipe de ter entregue qualquer medicação para qualquer um dos seus convidados. E aí, qual é a solução que eu sempre deixo de dica, né? Precisou de medicação, como já aconteceu, a mãe de um noivo passou mal e ela não tinha levado a medicação que ela costumava tomar. Eu ligo para a farmácia, sempre tenho o número, eu já levo no celular o número da farmácia mais próxima do local do evento. Ligo para a farmácia e peço para entregar, né? Quando o motoboy chega para fazer a entrega, eu chamo alguém responsável pelo convidado, né? Se for o caso, para ele fazer a retirada, pagar. Porque assim, a gente evita esse transtorno, né? Medicação é algo muito sério para a gente lidar em festa, né? Então é um cuidado que de repente pode ficar até que de dica para quem ainda não pensou em como agir dessa forma, né? Verdade, verdade. Falando em medicação, conta da Juliana. Sim, sim. Da Juliana eu posso falar o nome porque Ela sabe. Ela sabe. A gente passei por uma situação que a gente sempre conversa com os noivos, que é bacana, quando você vem de fora do Rio de Janeiro, quer casar aqui no Rio de Janeiro, que você quer trazer as madrinhas de lá e tal, pra galera, sabe, interagir todo mundo junto, isso é bacana. Esses noivos são de São Paulo e eles casaram aqui no Rio. Uhum. Então é de muita importância que a gente fala assim, ó, você vai casar, vai trazer todo mundo de lá? Ótimo. Mas cada um no seu quarto e não ao mesmo tempo. Quer visitar, trocar uma ideia, conversar, rir um pouquinho? Não ao mesmo tempo. Uhum. A gente sempre fala isso. Por quê? Rapidinho, aspas. O ideal é que a noiva se arrume com a mãe ou alguém e em algum momento específico as madrinhas entram, fazem aquela bagunça, bebe um brinde, tira foto e tchau. Tchau. Né? Para poder fluir normalmente. Resumindo, chegamos lá, no salão tinha o maquiador da noiva. No salão não, no quarto. No quarto. Aham, o maquiador da noiva. Todas as madrinhas e os maquiadores e cabeleireiros das madrinhas, tudo no mesmo quarto. Então, tinham 15 pessoas dentro de um quarto, né? Nossa. Enfim, a noiva é uma noiva tranquila, né? Ela é tranquila. Só que ela tem uma energia muito pra cima. O que aconteceu? Foi passando a hora, a noiva foi ficando triste, Eu olhei pra ela e falei, tá tudo bem com você? Ela olhou pra mim. Eu virei pra ele e falei, filha, vamos tirar o pessoal, vamos tirar todo mundo aqui de dentro. Gente, por favor, tá? Queria que todo mundo saísse rapidinho, preciso de 3 minutinhos só. Todo mundo saiu, fechou a porta, porque ela tem uma energia boa, né? E ela tava pra baixo. De repente ela foi. Quando eu desliguei a câmera, olhei pra ela começou a chorar. Começou a chorar, botar pra fora. As pessoas não vão gostar da minha festa, eu tô nervosa, que não sei o quê. Parada pão duro, eu falei, calma, vai sair tudo bem. Eu falei o que tinha que falar, né? Porque é o dia especial dela, o investimento dela e tal. Ela se sentiu melhor. Falei, vamos tomar uma Coca-Cola agora, tá? Pra você se sentir melhor, vamos tomar uma Coca pra dar uma energia. Ela, poxa, eu não bebo há 5 anos Coca-Cola, mas hoje eu vou tomar. Beleza. O pessoal todo entrou, ninguém entendeu nada, né? O pessoal todo entrou, peguei uma Coca-Cola do frigobar, aí a câmera que tava comigo, assim, olhou, olha o que tá escrito na Coca. Tinha o meu nome na Coca. Sério? Anderson. Ela foi tomar uma Coca-Cola, ela virou pra mim e falou assim, se eu desmaiar no altar, você que vai me levantar, hein, Anderson. Eu falei, vira essa boca pra lá, vamos que vamos. Continuamos filmando, com o casamento. Chegamos lá. Cerimônia. Ela entrou lindamente, tudo perfeito, maravilhoso. O padre falando, daqui a pouco ela vira pra minha câmera e fala assim, se sentiram, eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu olhei, ela caiu dura no chão. Ela caiu. Nossa. No meio da cerimônia. E o padre olhava Tadinha. ali, aí olhava pro noivo, aí olhava. Tipo assim, o padre ficou chocado. Não tinha o que fazer. Aí a o cerimonial foi muito esperto, muito rápido nessa hora. Catou uma água e
foi Cada um lá, correu pra poder cada um resolver. correu pro lado pra resolver. E a gente, eu não sabia Ótimo. se eu fotografava, se ela queria isso depois, ou se eu sabia se eu fazia. A gente, Não tinha ação, não tinha eu ação. fiquei meio assim, o que eu faço agora? As pessoas de lá de trás começaram a correr e ficar em volta dela no altar, né? Só que ninguém tinha Sim. levantado pra ela, não tinha tomado atitude nenhuma. O que eu fiz? Eu peguei o tripé, abri, fui na direção dela, esperei ela olhar pra mim. Ela olhou pra mim, eu estiquei o braço. Ela foi me no braço, eu levantei ela. Aconteceu. Eu levantei ela, né? Isso que eu levantei, arrumamos a cadeira, aí o resto da cerimônia foi sentado, os dois. Mas, tipo, exatamente o que ela falou que aconteceu no hotel aconteceu ali. Você vai me levantar. E eu levantei ela, foi o que aconteceu. E Cheguei. assim, quando ela tava deitada lá, ela tava desnorteada e tal, e ninguém fez nada pra ela levantar. Deixaram ela lá no chão. E aí, Eu olhei pra ela e vi que ela tava falando. É porque tinha que ser ele a levantar. Eu cheguei em até o casa. noivo ficou meio perdido. Todo mundo ficou perdido. Imagina, é uma situação, é cena de novela, de filme, então as pessoas não esperam isso acontecer de fato, né? Aí ele, ó. Aí eu cheguei em casa, abri o computador e tal. Aí tinha uma foto da lata da Coca-Cola. Ela com o nome mandou lá, pra ele. e com um texto desse tamanho de agradecimento. Chorei igual criança. Tipo assim, valeu todo o esforço, sabe? Chorei igual Não criança. tem nada melhor, né? Mas isso aqui que a gente. Por que a gente tá falando isso? Ela sabia que ela tinha pressão baixa, não era a primeira vez que ela desmaiava, ela já tinha esse costume, vamos dizer assim. Sim. Ela já desmaiou outras vezes. Então, provavelmente nesse dia, ou ela deixou de tomar algum remédio que ela deveria tomar, ou ela não comeu o suficiente. Sal, Alguma coisa, né? um desses fatores fez com que ela desmaiasse lá e ela praticamente previu isso, né? Então. E é algo que a gente tem que estar sempre atento, né? Ainda bem que ela tinha uma equipe bastante coesa na volta dela para solucionar da melhor forma, né? Sim, mas depois foi tudo maravilhoso, ela curtiu muito a festa, se acabou na pista, dançou muito, e foi muito legal. Mas assim, esse momento, até hoje, quando a gente fala com ela, agora ela tá gravidinha, até hoje. Então a pressão dela agora ela deve estar sofrendo mais então com a pressão. Até hoje, pressão baixa. Até hoje a gente lembra disso, muito bacana. E aí, fala uma sua agora. Eu tenho um caso Peraí, a gente tem 10 minutos. Dá para fazer? 10 minutos. Dá, não é rapidinho. Que eu ia falar assim de cuidado. Você estava falando de cair na igreja, eu lembrei de uma situação, mas duas, rapidinho. Uma que eu tenho sempre essa consciência e tento passar para quem trabalha comigo, a consciência de que a gente não é parte integrante de foto alguma, né? Eu acho lindo, amo, adoro quando o fotógrafo manda uma foto minha com os noivos em algum momento, até porque assim, a gente existe, né? Não é que a gente não existe. Então é legal ver aquele carinho, né? Eu tenho uma foto com vocês no evento que a gente fez junto, de um assistente meu, tirando um adesivo do sapato do noivo. Eu amo aquela foto, sabe? Assim, vocês tiveram cuidado de registrar aquele momento que aconteceu. Então, assim, eu sempre tomo esse cuidado. E a gente fez um casamento numa capela bem pequenininha e tinha um arranjo de flor enorme atrás de mim. E eu trabalhei grávida da Luísa até a véspera do parto, né? Ela nasceu dia 9 de janeiro, eu trabalhei até o dia 4 de janeiro. Paola disse que está adorando a live. Ei, Paola, obrigada. Paola. Nessa de abrir a porta e ter que me esconder, a barriga ia ficar aparecendo. E eu esqueci do arranjo e dei para trás, né? Quando eu dei um passo para trás para esconder a barriga da entrada da noiva, eu quase caí com o arranjo e tudo. Então, assim, o vaso não caiu, o arranjo de flor caiu. Eu desci 2 degraus da escadaria ali da igrejinha da capela de costa e consegui me jogar contra a parede, né? A noiva parou e me olhou, virou assim para mim e eu fiz assim: sorria, esse é o dia. Assim, né? Vai, não olha pra mim. Que a noiva ficou preocupada comigo. Falei, sorria teu dia, tipo, quase caindo, né? Com barrigão de 8 meses de gestação. E aí ela riu, ela deu um sorrisão, assim, que eu acho que a foto deve ter ficado no show, né? Se o fotógrafo pegou a foto, ela deu um sorrisão e entrou. E aí eu consegui levantar ali a flor, tive ajuda para levantar e corri lá para frente para o altar. E uma outra situação, também eu fico assim, virou piada interna entre eu e esse fotógrafo, porque ele, com a máquina pendurada assim na lateral do corpo dele,
ele deu um passinho para trás e uma das daminhas levantou do banco. E ele ficou com receio de esbarrar na daminha e deu um passo para o outro lado. Só que do outro lado tinha um arranjo de flor da igreja, dos bancos, né? Só que os arranjos estavam todos interligados. Então foi um efeito dominó. Plá, 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 plá. Ai, gente. Caiu um e a igreja era grande, era alta, assim, né? Então o barulho fez um eco. A nossa sorte é que os noivos eram assim, mega, digamos assim, alto astral, brincalhões o tempo todo. O padre também tirou proveito da situação, assim. O fotógrafo ficou um pimentão na hora, né? Eu corri pelo meio da igreja, né, da nave, para ir levantando. Um padrinho viu a minha situação, se agachou e passou por baixo e me ajudou a levantar 2. E eu olhei para ele dizer para o noivo continuar, né? Continua. E assim, o padre largou uma graça ali, tipo assim, os sinos tocaram, né? Porque foi plá, 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 né? Foi muito engraçado. Então, assim, ficou de piada interna entre a gente isso, né? Que as badaladas do sino tocaram na igreja aquele dia. Mas, assim, são casos, como eu comecei aqui a live, eu olhei, eu testei aqui, a câmera estava virada para mim. Eu esbarrei aqui, vocês visualizaram o canto do ar-condicionado, da cama. Essas coisas acontecem, mas a gente tem que ter, quando a gente trata do sonho de outras pessoas, né, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Hoje a gente ri, brinca por diversas situações, né, nesses casos, mas a gente tem que ter sempre muito cuidado para não, pensando em não estragar, né, o sonho dos nossos clientes, né, dessas pessoas. Com certeza. Eu morro de medo de derrubar alguma coisa, porque eu sou. Cara, eu acho que eu ia passar o evento inteiro assim, ó. Não olhem pra mim. Não olhem pra mim. Porque, gente, imagina fazer. Os padrinhos depois pegaram ele para dançar na pista de dança. Tipo assim, as pessoas acabaram acolhendo ele. Eu achei muito legal que a vibe né, da clientela, digamos assim, dos convidados, eles abraçaram ao invés de rir, de manter aquela postura. Não, todo mundo viu que ele ficou chateado, né? Mas são coisas que acontecem. A gente tenta evitar ao máximo. Mas para não esbarrar na daminha, ele acabou dando um passo em falso para trás e as coisas se resolveu, né? Essa coisa de você pegar um casal legal é bacana pra caramba. Teve um noivo recente. Rapidinho. Tá tudo bem se a gente continuar, amiga? Se acabar a live... Tá ótimo. Tá tranquilo. Tá ótimo. Deixa eu falar continuando. Tá sim. O que acontece? Clica no ao vivo. A gente abre outro. A gente abre outro. Teve um novo recente que a gente fez agora, que a gente pegou uma afinidade, eu e ele, muito grande. Porque ele é bem parecido comigo e tal. E a gente tem o mesmo problema. Eu tenho um problema auditivo. Foi. Eu sou surdo do ouvido esquerdo. Não escuto absolutamente nada. Né? E ele é engraçado. Ele gosta de contar piada. Eu também gosto de contar piada. A gente pegou uma afinidade muito grande. E ele também, quando a gente descobriu que um era surdo e o outro também... meu filho. Tipo, caraca, a gente é irmão. Cara, isso é muito bacana. Porque no dia isso a gente descobriu no ensaio dele, né? Ele, vou fazer um exame e tal, a gente troca essas ideias assim. Aí no dia do casamento dele, o tratamento dele comigo era diferenciado. Tipo, fala, meu irmão, me abraça, aí me levanta, como é que você tá? E vamos não sei o que lá. Tipo, o padrinho nenhum podia mexer comigo, senão ele vira bicho, sabe? Isso aqui é meu irmão. Virou protegido, né? Protegido. É sensacional, é mágico isso, sabe? A gente se identifica com noivos assim, que tem a mesma energia com você, que tem aquele link bacana. Isso é bacana pra caramba. Legal. Você falou, tem alguma história sua que seja assim um pouco constrangedora, vamos dizer assim? Meio como é que se fala? Léo Dias ou uma coisa meio Léo Dias, assim, alguma coisa? Segredos? Alguma coisa assim. Constrangedora? Meio Léo Dias, assim. Ou segredos, alguma segredos coisa assim. obscuros por trás de Teve uma que foi triste, digamos assim, né? Eu digo triste porque eu me coloco na situação deles, né? Eu tive um noivo que, uns 3 dias antes do casamento, para começar, eles não se comunicavam muito comigo. Eles ganharam de presente o meu trabalho, meu serviço,
mas o noivo e a noiva, eles estavam sempre à frente de tudo. Eles não aceitavam a minha ajuda, por mais que eu tentasse sempre me posicionar dizendo o quanto era importante, que tinha coisas que eu poderia direcionar eles de uma forma mais fácil, né? Então, quando às vezes eu ia entrar em contato, eles já tinham feito, já tinham fechado um contrato, já tinham resolvido, né? E isso acaba deixando... A gente fica um pouco desconfortável. Chegou uns 3 dias antes do evento, o noivo me mandou uma foto de uma mulher com vários tipos de cor de cabelo. Loira, ruiva, morena, a mesma mulher. E falou para mim assim, olha, eu estou preocupado, ela é uma ex-namorada, a gente não mantém relacionamento há muito tempo, já tem anos que a gente não se fala, mas ontem um amigo chegou para mim e disse que ela ficou sabendo do meu casamento e falou que vai atrapalhar. Eita. Então, assim, isso chegou para mim de uma forma, né? Eu fiquei. Aí ele pediu, choque, né? obviamente, para não conversar com ninguém, não falar com ninguém a respeito. Chamei, assim, falei sério, né? Eu falei: olha, você está me dizendo que você não fala com essa pessoa há muito tempo. Ele falou: faz muito tempo mesmo. Eu não tenho mesmo nenhuma ligação com essa pessoa. Mas isso chegou para mim e está me assustando. Porque eu não sei que ponto essa pessoa... E eu não vou procurar ela, porque de repente é o que ela queria, né? Que ele procurasse, causar algum estresse. Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, só quero que vocês cuidem para ver se ela vai chegar na igreja. Então, assim, eu conversei com toda a equipe, eu falei para ele, olha, nós não somos segurança. Isso que a gente pode fazer é tentar evitar. A igreja é um local aberto, por mais que o evento seja fechado, ela é um local aberto, eu não posso tirar ninguém lá de dentro. Mas a gente vai tentar, se acontecer, levar da melhor forma. Então, assim, durante a cerimônia, a gente teve o tempo todo ligado no evento e, ao mesmo tempo, ligado no rosto das pessoas, né? Então, assim, eu digo, a chamada era, se chegar de chapéu, se ver que achar que é peruca, olha bem pro rosto da pessoa. Mas graças a Deus, assim, eu acho que foi só uma forma a pessoa tentou atingir o noivo, né? Por não ter aceitado, de repente, o término da relação. E a gente seguiu tranquilo, na casa de festa, como é com convite, as coisas fluíram bem. A gente não teve problema nenhum, mas isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, assim. É um noivo preocupado, tenso com essa situação, gente. Imagina, eu me coloquei no lugar, né? Meu Deus. Imagina você passar a cerimônia toda preocupada quem é que ia chegar, quem é que não ia chegar, se ia chegar. Meu Deus do céu. Gente, deixa eu falar aqui. Ó, faltam 2 minutos para acabar. Eu acho que a gente falou bastante. Vamos marcar outro, amigo. Vamos marcar outro para contar os causos. Eu não estou te escutando bem. Oi. Tá vendo? Oi. Tá ouvindo? Oi. Agora sim, voltou. Vamos fazer o seguinte, faltam 2 minutos para acabar, mas aí pra gente deixar um gostinho de quero mais, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma próxima pra gente contar outros causos. E aí vocês que gostaram da live, que curtiram as histórias aí, como a gente saiu delas, vocês aproveitem e participem do próximo. Queria agradecer a Letícia por essa primeira live que a gente está fazendo aqui, tão descontraída, tão gostosa. E se quiser falar alguma coisa, Lê, pode falar. Não, achei o máximo, a gente pode sim remarcar. Eu tô olhando aqui, eu fiz umas anotações, eu tenho alguns casos ainda para contar, então acho que vai dar certo. Vamos. Isso é papo que a gente vira à noite, né? Conversando. E como você falou, de uma forma gostosa, despretensiosa, bate-papo mesmo. Obrigada, tá? Pela confiança. Eu sei que vocês têm confiança no meu trabalho também. É muito bacana ter vocês na minha vida, não só profissional como pessoal, né? Tê-los hoje como amigos. Então, é muito bacana poder estar fazendo essa troca e ficar aqui na torcida para que esse período aí passe logo e a gente possa voltar a fazer o que a gente mais ama, que é trabalhar. Vamos tirar nossa fotinha? Vamos tirar nossa foto. Vamos. Aê! Gente, obrigada pela companhia de vocês aí na São Nova. Obrigada, Paola, que desde o início esteve presente ali com a gente. Assídua. Obrigadão.
segue a Letícia, se precisarem de informação, de cerimonial aí, ela é Com maravilhosa. certeza. Inclusive, para quem já tiver contratação, como eu digo, né? A gente trabalha em prol da realização de sonho. Óbvio que se a pessoa chegar querendo, né, conhecer o meu trabalho, perfeito. Mas se precisar de alguma ajuda, de alguma dica, não tem problema algum entrar em contato comigo, não, tá? Só escrever para ela. Gente, obrigada, obrigada, obrigada. Vamos marcar novamente uma live contando os casos e aí as situações e vai ser babado de novo. Vamos sim, tá? Obrigadão, amor. Beijo. Se cuida. Tchau. Tchau. Também.